E aí a gente tem inovação, o que que é? E a inovação, ela está no próprio ato do criar algo que essa inovação, ela não é necessariamente eu criar um foguete, não é o Elon Musk necessariamente, o Jeff Bezos, mas é eu trazer algo novo, seja em termos de produto ou processo, que são as duas coisas que a gente mais pensa, né? Produto ou serviço, mas processo, maneira de vender, maneira de organizar a empresa, mas é muito mais a inovação que é necessária para fazer a coisa acontecer do que criar algo completamente novo, entendeu? Do que criar uma startup com uma tecnologia Sim. incrível. Eu consigo pensar em um exemplo muito prático disso que tu tá falando, Diego, que é o seguinte, a gente tinha no Brasil, né, a comercialização de chocolate desde muito tempo, mas foi a Cacau Show que começou a vender chocolate como presente. Exato. E daí esse posicionamento no mercado, que é um produto que já existe, presente também já existe, mas eu pego uma característica de um e vendo de uma forma um pouco assimilada com o outro, eu acabo criando um negócio, ou pelo menos um ramo completamente diferente, né? E daí isso possibilitou o crescimento absurdo que a gente consegue enxergar aí na Cacau Show hoje em dia. Sim, é verdade, é verdade. Outra característica do empreendedor é a seguinte, é essa palavrinha que eu falei que está na moda também, que é resiliência. Porque empreender é difícil. Empreender, eu quero dizer que exige tomada de risco. No Brasil, o Brasil tem um dos piores ambientes empreendedores do mundo, ou seja, para o empreendedor, um dos ambientes mais difíceis do mundo. Então, é preciso resiliência. O que é resiliência? É aguentar pancada. Resiliência é o quê? É eu não perder o ímpeto, é não perder a vontade, é não perder a direção quando as coisas não acontecem conforme previsto. Por quê? Como a gente estava falando, no empreendedorismo as coisas não acontecerem conforme previsto é muito mais comum do que acontecerem exatamente conforme foi previsto. Mas o empreendedor é aquele cara que tem a capacidade de ir absorvendo tudo o que vai acontecendo e ir se ajustando permanentemente, mantendo o núcleo. Então, o que ele quer dizer? Ele mantém os seus valores, mantém os seus princípios, mantém o core, por assim dizer, mas ao mesmo tempo ele vai adaptando o negócio, o processo, o produto e o serviço. Isso me lembra de outra coisa que uma vez o Deison me falou, que faz completo sentido, que uma vez tinha alguém que queria empreender e ele disse assim, vocês estão gastando muito tempo numa fase de tornar o produto perfeito, mas vocês nem sabem qual vai ser o produto lá na frente, porque é o mercado que vai dizendo para vocês qual é o produto. Sim. Sim. É isso. Então, o empreendedor é o cara que tem o desprendimento. Ele, ao mesmo tempo, ele tem um desprendimento radical em torno de algumas coisas. Por exemplo, ele não é um cara que ele é apaixonado, normalmente não é o cara que ele é apaixonado pelos detalhes do produto, ele é mais pela ideia. Ele quer ver aquela ideia funcionar, mas ele aceita mudanças naquela ideia. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara totalmente aficionado na ideia de fazer dar certo. Então, ele é um cara que não desiste de fazer acontecer e fazer dar certo. E, para isso, ele faz compromissos. Quer dizer, compromissos no sentido que ele abre mão de algumas coisas, né? Ele não é... Porque o que é muito comum a gente ver? É muito comum a gente ver aquele cara que cria um produto fantástico, mas o produto não é, em vez de ser uma boia, é uma âncora. Ele se agarra naquele produto, se abraça naquele produto exatamente como ele está e afunda junto com o produto. Eu tenho um exemplo muito interessante também sobre isso, tá? O Caíto Maia é o empreendedor que fundou a Chili Beans, né? Vende óculos. E no começo, ele abriu uma empresa chamada Blue Velvet. E essa empresa Blue Velvet, ela tinha como objetivo vender os óculos da marca, mas por atacado, para que varejistas conseguissem vender nos seus pontos de distribuição. E ele começou a ter muito sucesso com isso, só que no primeiro ano ele conseguiu mais de 100 clientes de atacado, que era um número bem expressivo, só que no que 1 ou 2, agora não me recordo exatamente quantos, não pagaram, ele quebrou. Ele não tinha mais como seguir para frente.
Então, a partir daquele momento, ele viu duas oportunidades, dois caminhos na vida dele, né? Um que era voltar para a banda que ele tinha uma banda antes de abrir a empresa, e a outra era de seguir vendendo óculos, mas dessa forma ele ia justamente se ajustar àquele cenário. Ou seja, tomei uma parada meio grande aqui, eu vou vender então para o consumidor final, porque daí se 1 ou 2 ou 3 não me pagarem, eu ainda consigo me manter, né? Que é um pouco também da maneira com que o próprio gestor acabou trabalhando, assim, que é, vamos focar em micro e pequenas empresas, porque a gente consegue atender uma quantidade muito maior a um preço mais acessível, que dá uma estabilidade maior para que a empresa possa, eventualmente, quando necessário, e sempre vai acontecer, perder um cliente ou outro sem tomar uma cuidado muito grande disso. Isso que tu fala me leva à segunda parte da equação. A segunda parte da equação é o seguinte, então, o empreendedor ele não é um cara que ele é aficionado muito mais por negócios do que por produtos e serviços. Ele pensa em termos de sistemas de negócio. Então, o que ele pensa? Ele pensa de uma maneira de resolver um problema repetidamente, de maneira escalonável, com lucro. Tá? Bom, porém, aí quando eu digo, primeiramente eu disse que ele não era aficionado pelo produto e eu mantenho isso. Mas eu quero dizer, ele é um cara que se especializa em criar e aprimorar sistemas de negócio. E nisso também aí está envolvido modelo de negócio. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, que eventualmente esse mesmo empreendedor que faz compromissos no sentido de mudar o produto dele, ele pode ser o mesmo cara que depois ele vai dizer, eu não vou mudar o meu produto agora, porque isso vai comprometer todo o meu sistema de negócio. E ele tem essa visão de sistema de negócio. Ele sabe que, como eu sempre digo, não existem produtos lucrativos, existem negócios lucrativos, existem sistemas de negócios lucrativos. Então, assim, ele sempre está aprimorando sistemas de negócio.